Estamos ao vivo. Olá! Vamos conversar hoje, vamos começar mais uma conversa necessária. Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Estamos começando a nossa série Mulheres na Arte. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Bia Lessa, atriz, diretora, cenógrafa, curadora, uma mulher múltipla que representa muito bem a nossa arte brasileira e é uma felicidade falar com ela. Estamos aqui, vamos ver. Ana Mochim chegou, a Bia. Vamos ver se a Bia está por aqui. Por enquanto não estamos. A gente se falou agora mesmo por telefone. O Bruno Guzmão falando. Sempre é um prazer ver suas lives. Que bom, Bruno. Não perca uma, isso mesmo, Bruno. Hoje a gente vai falar com uma mulher muito especial. Com a Bia Lessa. Vamos falar sobre teatro pós-pandemia. Vamos falar de cultura. Ana Morche. Ok, todo mundo aqui. O Márcio Kerbel. A Lux entrou. A Bia, nós nos falamos agora há pouco. Oi, Veridiana, como vai você, querida? Onde está a Bia? Bia Lessa, cadê você? Vamos ver. A Lux pode entrar em contato com a Bia, porque ela estava com um pouco de dúvida como é que ela entrava aqui. Fiquem aqui com a gente que ela já vai entrar e nós vamos bater um papo muito interessante e muito bom nesses tempos de tanta repressão, tantas incertezas. Falar de arte é sempre um respiro. Ele é estudante de Direito e ama o teatro. Que bom, Bruno. A Deia Formiga entrou. Oi, Deia! Quanto tempo? Você quer ver uma peça minha, Guzmão? Já vai ver, a gente vai fazer uma experiência já, uma experiência online e você vai ver. Não é uma peça, porque teatro é só ao vivo. É uma experiência. Estreia mês que vem. Vamos ver aqui. Ainda é tudo muito louco. Oi, Bia. Agora, vamos ver aqui. Aqui chegou. Por que diz aqui que a Bia não pode participar? Por que, Bia? Será que é porque ela não segue? Ué, alguém sabe me dizer? Tá aqui, ó, tô tentando chamar. Bia Lessa Oficial, será que ela não entrou com uma página? Tem alguma coisa assim? Alguém sabe me dizer? Eu tô aqui. E aí a única que diz não pode participar é a Bia Oficial. Como isso? Segue a Bia. Eu tô seguindo a Bia. O Rodrigo Vaia botou, segue a Bia. Já sigo a Bia. Já segui a Bia antes. A Bia me seguir. Bia, a Bia já tá me seguindo. Porque a Bia, a gente tinha se falado antes. Será que tem alguma coisa no seu Instagram, Bia, que eu não posso te convidar, que tá... O que pode ser? Rafael Castro entrou. Já estou seguindo. Pois é. Aqui, quando eu... Bia, pede pra... Tem duas carinhas aí no seu Instagram embaixo. Pede pra fazer... Vamos ver se você pedindo pra fazer parte da live. Porque eu não posso te convidar. Eu não posso te convidar.
Porque tá aqui que não é permitido. Eu não sei se a sua página não permite que alguém convide você para live, mas de repente você pode se convidar. Embaixo tem os iconezinhos. Aí tem duas carinhas, você aperta e aí você vai pedir para se convidar. É isso? Tem alguém aí que possa nos ajudar? Entrou de novo. Vamos ver. Não, é sempre assim. Ela é... Não. Quando eu entro aqui, ó, fazer uma transmissão ao vivo aparece que eu não posso... Aparece assim, ó, Bia Lessa oficial, não pode participar. Gente, tá encantado esse encontro, Bia. E eu tô ansiosíssima, feliz da vida de falar com você. E todo mundo de te ouvir. Seja porque ele entrou pra te assistir como participante, pede pra ela sair. Ah, você tá no celular. Então tenta no celular. Ou então, se você tiver um Instagram de alguém, a gente faz pelo Instagram de alguém aí, que esteja na sua casa. Mas eu acho que é alguma configuração da própria página da Bia Lessa. Pode ser. Pode ser que ela tenha que acessar o celular. Vamos ver. Então, não saiam, fiquem aqui comigo. Vamos esperar a Bia. Oi, vamos lá, vamos ver agora, Bia. Ah, deu! Deu. Agora deu. Foi, Foi! foi. Ai, que bom! E aí? E aí, que felicidade! Que Ah, que bom! bacana. Que bom, que bom. Bia, estamos muito felizes de te ouvir, de falar com você, de te ver. A gente está começando essa série Mulheres na Arte e você foi a primeira pessoa que eu pensei, por uma série de coisas. Por identificação com os seus pensamentos, porque também admiro muito as suas obras, mas principalmente pelo jeito assim tão simples e genuíno como você se apresenta. Eu acho que é um exemplo, principalmente para nós artistas brasileiros, que às vezes o artista vira personagem dele mesmo. Eu acho você tão você, que eu disse, vamos começar com a Bia, e eu estou Ah, que muito bom, feliz de conversar com você. Tá tudo que bom. bem? Tudo bem, na batalha, né? Mas tudo bem. Bia, a gente está vivendo esse momento tão diferente da vida, da existência. Eu acho que já vínhamos vivendo essa sociedade líquida, onde tudo se escorre, onde tem uma série de informações, onde nós somos bombardeados de imagens, as pessoas estão cada vez mais inseguras, mais insatisfeitas, mais egocêntricas. E agora veio esse vírus que está fazendo com que a gente dê uma parada, né? Talvez a gente mude algumas perspectivas, alguma forma de ver a vida. Como é que você acha que a arte pode servir de apoio nesse momento de caos ignóbil que a gente vive? Sei lá, a sensação que eu tenho é que a arte não pode, não deve servir de apoio. Eu acho que a arte, pelo contrário, ela deve nos fazer remexer, recriar, reinventar. Então, talvez o papel da arte nesse momento seja, de fato, botar cada vez mais o dedo na ferida e tentar, de alguma forma, através de questões tão complexas, de um momento tão difícil, como você falou, um momento de um egoísmo imenso, mesmo diante de uma pandemia mundial em que todos os homens se encontram numa mesma situação, todos nós continuamos mesquinhos, pobres de espírito, pouco humanos, com um pensamento: quem é que faz a vacina primeiro? Quantas eu comprei? Ah, Rússia, Estados Unidos, é tudo tão longe de um pensamento real do que a vida pede a nós.
que é, de alguma forma, a troca de conhecimento, a troca de afeto, alguma... Então, eu fico pensando demais nisso, que o papel da arte agora é talvez ser absolutamente radical, no sentido não de apaziguar, mas no sentido de mexer, no sentido de mexer. Eu usei a palavra apoio, mas eu acho que era exatamente qual é o papel nesse momento, né? O papel de mexer, de transformar. A gente está vivendo um momento muito difícil de censura, de retrocesso, de ataques à educação, à cultura. E eu acho que a gente, de certa forma, as produções, eu digo em forma, no geral, estavam meio empobrecidas de conteúdo. Você acha que nesse momento que a arte está sendo também cutucada, que a cultura está sendo cutucada, a gente vai ter isso vai refletir nas criações? Olha, eu acho assim, eu fico achando que já de um tempo para cá, quem ganhou o protagonismo, digamos assim, de questionamento mesmo da sociedade é a ciência. A ciência, com a questão do genoma, a questão da física quântica, você vê... Eu acho que é quem de fato está botando o dedo na ferida, quem está de fato ampliando os horizontes, mais do que a arte. A arte me parece que deu uma retaguarda, ela de alguma forma se aburguesou um pouco, assim. Ela tendeu mais, digamos assim, ela começou a navegar, quer dizer, estou falando de uma forma genérica, né? Mas começou a navegar mais pelo mundo do comércio do que de fato pelo mundo... pelo seu próprio mundo, que é um mundo subjetivo, metafísico, o mundo das questões, o mundo do desconhecido, o mundo de caminhar por onde, sei lá por onde, pelos mares, pelos tufões, pelos vulcões, quer dizer. Então, eu espero que a gente dê conta de estabelecer um diálogo vivo, positivo, com essa realidade que a gente está vivendo. Eu acho que seria uma coisa extraordinária. Eu acho que temos, de fato, todos os indivíduos e a arte dentro disso, um papel fundamental na construção desse novo mundo que deverá surgir. Apesar de que a gente, passando esses dias, a gente vai vendo que essa ideia também de que por isso nasça algo novo parece um pouco ingênuo, porque o que a gente vê são as fronteiras dos países cada vez mais fronteiras, as fronteiras de tudo cada vez mais, como é que eu falo? Tudo, né? Tudo tá muito dividido, categorizado, tá tudo... estamos pobres de espírito, estamos quase sem complexidade. Isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso cabe... É uma polaridade que não tem reflexão. É como se a gente tivesse dois lados. Eu não estou só falando de um lado político, não. Mas no sentido, ou é isso ou é aquilo. E a vida é complexa, somos muitas coisas, as coisas têm movimento, nada é uma coisa só. Então, eu acho que a gente está num momento muito reacionário, do ponto de vista social, no ponto de vista artístico, e talvez a ciência seja a única coisa que caminha propondo a gente caminhos inesperados, que possam levar a gente, nos obrigar a viver de uma nova forma, não sei, me parece. É muito interessante, porque o artista saindo desse lugar de protagonista, né, da vanguarda, do espelho, talvez coloque ele no seu lugar certo, né, no lugar do ofício do artista, porque eu acho que ao mesmo tempo que a arte é para o outro, existe um lugar no artista que se imbui de um ego e que se distancia cada vez da própria arte. Eu vejo uma delicadeza na forma como você trabalha, você transita em vários mundos, tanto na cenografia, como no teatro, como no cinema, como na direção dos seus shows. Você tem uma sensibilidade com a obra que você está estudando, onde você respeita não só as palavras, como respeita a forma como aquele artista se coloca.
eu estou falando isso do ego, foi quando eu comecei falando que eu pensei em você primeiro, porque eu acho que você tem o dom de deixar a arte fluir. E eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se isso é como? É intuitivo essa sua ligação Não, com a arte, com outro? eu sinto assim, quer dizer, o que me importa na vida são os conteúdos, o que a gente tem a dizer. É, a questão que está me movimentando, a questão que eu não tenho resposta. E o resultado do trabalho é sempre um diálogo com essa questão. Não é um diálogo comigo, não, é um diálogo entre uma questão que se estabelece e como é que você vai resolver esteticamente aquela questão. Então, há um respeito, obviamente, por essa questão. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente sempre, quando vai realizar um trabalho, seja ele em que área for, a gente nunca pode ser empregado. A gente nunca pode ser empregado de um autor, a gente nunca pode ser empregado de um diretor, a gente nunca pode ser... Porque a gente tem que sempre ser autor. Quer dizer, quando eu sou ator e eu estou dizendo um texto, eu tenho que ser autor daquele texto. Por mais brilhante que seja o Shakespeare, eu tenho que dizer aquilo de uma forma que só eu diga. Só eu vou dizer daquele jeito. Essa é a contribuição que você tem para o universo, que você tem de dar, o que eu tenho a dar para você, o que eu tenho de próprio, o que eu tenho de meu, de único. Isso é que eu tenho para dar para cada um. Então, eu acho que todo trabalho, no fundo, é uma descoberta de quem você é de fato, em relação com aquela equação que você estabeleceu. Então, essas duas coisas são muito importantes para a minha vida. Assim. Eu nunca trabalhar com nada ou com ninguém que eu não me sinta dialogando. Assim, pode ser Shakespeare, pode ser Dostoiévski, pode ser o Musil, pode ser, seja quem for. Eu estou ali pensando aquilo, e o que tem valor, porque eu acho que nesse universo capitalista, a gente acabou aprendendo muito a valorar, né? Esse vale mais, aquele vale menos, esse está numa altura, aquele está na outra altura. E eu acho isso uma baboseira, assim, acho uma categoria que não me interessa, esse tipo de valoração. Até porque, mesmo um autor extraordinário, como, sei lá, um Kafka da vida, num determinado momento, ele pode, para mim, não ser nada. 2 anos depois, aquele autor pode ser tudo. Então, as coisas elas não têm uma valoração estabelecida, fixa. As coisas têm uma valoração que se estabelecem de acordo com o seu pensamento, com a sua necessidade do momento. Então, eu acho que essa é uma das coisas fundamentais para mim, quer dizer, e que eu peço muito para todas as pessoas que trabalham comigo, quer dizer, não vamos ser nunca criados, não vamos ser nunca empregados, nem do Guimarães Rosa, nem do Mário de Andrade, de quem quer que seja. Estamos ali para que estabelecemos... Essa é a graça da vida, né? Um falar com o outro, dizer, ouvir, trocar, aprender com o outro. Mas não é né, que aquilo pese nas suas costas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, mas de qualquer forma, o que eu acho muito interessante nas suas obras é que, assim, a gente vê a sua obra, a gente vê você, a gente vê o feminino, a gente vê o tempo, a gente vê a dualidade, a gente vê o sagrado e o profano, a gente vê a mão do artista, sem deixar que os outros artistas que estão compondo tenham a sua forma. Isso que eu acho muito bonito, por exemplo, do Guimarães Rosa, Grandes Sertões, a gente tem aquele sertão que está dentro de cada um, aquela sensibilidade que você colocou. Hoje, eu estava pensando nessa live em você, eu disse, gente, a gente está naquele cenário da Bia, nós estamos dentro das gaiolas, né, nesse momento de pandemia. Nós estamos total dentro dessa gaiola, vendo as nossas sombras, vivendo hoje, nesse lugar árido de nós mesmos, né? Procurando esse sertão interno. Então, assim, a sua sensibilidade de levar aquele sertão e botar sua marca ali,
o que eu quis dizer é exatamente isso. A gente enxerga o Guimarães, a gente enxerga a Bia, a gente enxerga os atores, a gente enxerga aquela fusão. E isso eu acho muito genuíno, eu acho muito interessante no seu trabalho. Tanto nas exposições a gente enxerga a obra do Aleijadinho, mas a gente enxerga aquele piso cheio de flores, a gente enxerga a Bia. Eu acho que essa questão é uma questão muito interessante. O que me parece é que a arte flui, onde tem sim a pesquisa, tudo, mas é naquele momento que se esvai para coisa, a gente se esvazia para nascer. E aí, é isso que eu queria saber se é intuitivo esse respeito. Por exemplo, você dirige Maria Bethânia. Maria Bethânia é muito, muito forte, né? Maria Bethânia é um espetáculo teatral. Me parece que ela já sabe tudo, que ela vê tudo. E você dirige Maria Bethânia. Então aparece nos seus shows, a gente vê a Bia Lessa, mas não deixa de ver a Maria Bethânia. Então essa fusão eu acho que é muito, muito bonita. Acho feminina também. Eu acho assim, que eu sempre me interesso muito, eu gosto do outro. Eu, desde pequenininha, me interessava em olhar o outro. Eu levei muita bronca da minha mãe, que falava, para de olhar para o canto, para de olhar para aquela pessoa. Eu sempre quis ser uma mosca e seguir qualquer pessoa mais simples do mundo. Então, eu, de fato, me interesso pelo outro. E eu acho que nos trabalhos, a gente sempre tem que ter essa fusão que você fala, mas não uma fusão que transforme dois em um. É quase como se tivesse um diálogo, que tivesse a Bethânia e que tivesse eu. E que essas duas coisas fazem com que o espectador veja uma terceira. Mas existe a Bia inteira ali, existe a Bethânia inteira. E como você disse, ela realmente é uma pessoa que sabe o que quer, tem uma personalidade firme, adoro trabalhar com ela por isso, porque, como é que eu vou dizer, há ali uma entidade, há ali algo que de fato existe concreto. E quando isso existe, é mais fácil de você dialogar do que quando você está numa amálgama, numa lama, sei lá, numa pessoa que não se constitui de uma personalidade ou de um ego ou de uma coisa que tenha de fato um corpo. Então, todo o meu trabalho junto com, sei lá, quem que seja, mesmo prego, mesmo Aleijadinho, é sempre isso, quer dizer, que a coisa, a pessoa, o texto tenha um espaço fundamental, mas que tenhamos também outros espaços. Tanto que eu morro de medo, por exemplo, eu não gosto de grupo, eu não gosto de companhia de teatro, porque eu acho que com o tempo você vai ficando homogêneo, as pessoas vão pensando a mesma coisa, vai virando uma coisa só, você já espera daquela pessoa, você já sabe como é que a pessoa vai interpretar. Então, a ideia do movimento, a ideia de cada vez estar diante de um novo ser humano, com outros desafios que eu não conheço, para mim é muito mais sedutor. E eu não consigo, de fato, trabalhar se eu não estiver completamente apaixonada por aqueles atores, por aquele texto, por aquele... Eu tenho que estar, assim, em processo de encantamento, de descobrimento, de amor mesmo, de amor pelas coisas, às vezes por um material, às vezes por um lugar, às vezes por uma atmosfera, às vezes por um cheiro, mas, de fato, está envolvida emocionalmente com aquilo. Apaixonada, a palavra é essa, apaixonada. A gente vê assim, essa criatividade, essa sensibilidade nas mínimas coisas. Eu acho genial aquela ideia do museu em Paraty, que você chegou e que não tinha... Aquilo é maravilhoso, porque um museu que você chegou não tinha peças, e você ter a sensibilidade de ver que o museu era de histórias. Isso é muito, muito genuíno, é muito, muito maravilhoso. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, como é que chegou nesse lugar, assim, gente, a história que tem Paraty para contar. E aí criou o primeiro museu, foi o primeiro museu oral, foi isso? Eu não sei se é o primeiro, isso eu não saberia te dizer, mas aconteceu isso, como é que eu vou dizer? Que o bacana, eu acho, é você dialogar com as dificuldades. As dificuldades geralmente nos obrigam a dar um passo além daquele que a gente sabe.
Então, você vai fazer o museu, quer dizer, eu cheguei lá, não tinha nada genuíno, tudo que tinha ali eram coisas simulacros, quer dizer, tem uma cópia do documento que está, o original não existia. E daí a gente descobriu o bonito da cidade de Paraty era uma história que existe no Oral Livre, que é lindo, né? Uma tradição indígena. Lá tiveram muitos povos indígenas, tem até hoje. Então, que o que era forte em Paraty era a tradição oral. Então, que não valia a pena a gente fazer um museu com caderninho, documentozinho, que era muito mais interessante fazer um museu oral. Então, é bacana, isso é o bacana da vida, é como o tempo inteiro a gente se surpreende, quer dizer, o tempo inteiro, desde a nossa vida particular até a nossa vida profissional, o tempo inteiro a vida vem e nos surpreende e nos tira o tapete e a gente vai caminhando ali no meio daquele negócio. Então, eu gosto muito disso, dessa desse ar que a vida coloca, por mais que a gente preveja, por mais que a gente planeje, por mais que tudo, a vida vem e pá, a vida vem e pá, então você tem que estar sempre aceitando o desequilíbrio, para que através do desequilíbrio você consiga. Eu acho que a dificuldade é uma das coisas bacanas da vida, as dificuldades. Maravilha isso. É maravilhoso de ouvir, né? Porque as pessoas às vezes paralisam nas dificuldades e ficam paradas naquele tempo durante muito tempo, né? É você trabalhar a superação. E porque muitas vezes também as pessoas pensam assim: ah, vou fazer aquele texto, ou vou fazer aquilo porque aquilo é bom para mim. Eu já acho que quando é bom para você, já não faz. Porque daí você, se aquilo já é bom para você, é porque de alguma forma você já fez, já está feito, aquilo já está em você. Então, o desafio, não no sentido do heroísmo, mas no Sim. sentido de você andar pelo universo do desconhecido, que é muito mais atraente do que o conhecido. Quer dizer, você só relê um livro pela segunda, terceira, quarta vez quando você encontra naquele livro coisas que você não viu antes. Quer dizer, você sempre procura algo novo. O novo não como novidade, mas o novo como um anseio, a curiosidade que tem, sei lá, que nasce com a gente desde que a gente é criança. A gente quer ver, né? Tão bonitinho. Você pega um recém-nascido, logo, logo, aquele olho vem, aquele olho busca, né? O olho é como uma mão, ele busca, ele traz para si aquilo que não é seu. Então, eu acho que a dificuldade é sempre querida, querida. É um nascimento também a dificuldade, né? Promove um nascimento. E é engraçado que comumente a gente foge, as pessoas fogem do novo, porque é desconhecido, tem medo da rejeição, e a gente nasce de um corpo rejeitando, né? O corpo da mãe rejeita o filho para nascer. Então é sempre um nascimento. E morte, nascimento. Você tem aquele filme que eu acho que é muito. Agora, uma conversa. Eu fiz eu fiz um esquema aqui, mas já vai para outro. Enfim, o filme Então Morri, que fala de vida e de morte, ele traz muito isso, né? Ele traz o feminino, ele traz os ritos e as mortes da mulher. Ali aparece muito a mulher, parece um grande ritual. Aquelas imagens eram do seu acervo? Era você? Como é que era aquilo? Porque são antigas, né? Aquilo foi uma pergunta que eu me fiz, assim, me interessava muito. É, bom, eu venho do teatro, venho da representação, então me interessava muito ir para o cinema e gravar a vida como ela é, porque num determinado momento da minha vida eu comecei a achar que a interpretação ela estava muito empobrecida, estava muito, como é que eu vou dizer, apoiada, como é que eu vou dizer assim, nos códigos vigentes e que elas não representavam de fato mais o que a gente sentia. Então, a tristeza não era mais daquele jeito, a gente começou a representar distanciado demais de quem nós somos e de como as coisas serão.
Então, eu fiquei com vontade de ir na vida e olhar a vida de novo, enxergar o que é a morte, o que é nascer, o que é morrer, o que é casar, o que é amar, o que é engravidar, o que é menstruar. E daí, então, era essa a questão. Ao mesmo tempo, me interessava, enquanto linguagem, lidar no cinema com essas duas coisas, documentário e ficção. Porque como a ideia era documentar a vida de muitas mulheres, depois era ligar uma historinha à outra e criar uma ficção, como se fosse uma única mulher. Então, tinham duas coisas que me interessavam aí, essa coisa muito sutil entre documentário e ficção, essa linha que separa os dois, e, ao mesmo tempo, essas imagens reais. E isso eu filmei há muito tempo atrás, fiquei 20 anos editando esse filme, então não eram imagens de acervo, foram imagens que eu fui achando, mas também desse jeito, assim, a gente chegava numa cidade sem ter feito nenhuma pesquisa, ia lá para um hotelzinho de beira de estrada, para algum lugar, e perguntava o que acontece na cidade, não sei o quê, daí uma pessoa falava, não sei quem morreu. E morreu, daí a gente ia seguindo, ia lá, via. Aí tem uma menina que vai dar a luz agora. Ih, daí tem uma menina, a gente corria para o hospital. Estou indo para o aniversário, a gente ia para o aniversário. Então era meio assim, seguindo o fluxo da própria vida, entendeu? Foi um filme que foi feito a partir do que estava acontecendo ali de fato, do acaso, assim. Não tinha um pré-roteiro, o roteiro era essa questão. Imagens reais da vida de uma mulher do nascimento à morte. Ponto. Esse era o nosso roteiro. E é muito interessante porque aquela mulher somos nós, independente da classe social, da cor, nós passamos pelas mesmas questões, esses rituais cotidianos, essas decepções, essas ilusões do feminino são muito, muito presentes na nossa vida. Então, quando a gente vê aquele filme, a gente se vê. É uma experiência, passa por uma experiência até sensorial quando a gente participa, parece que a gente participa do filme. Tem a gente falando de feminino, a gente começou Mulheres na Arte. Falar de mulher nesse momento é um momento que, assim, muitas mulheres estão ainda se questionando, a gente ainda está numa luta pelo direito do seu corpo, pelo direito de salário igual. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres. A gente vive nessa sociedade patriarcal, nesse machismo tóxico. Esse homem e essa mulher habitam em nós, né? Porque se a gente está nessa luta há tanto tempo, esse machismo está dentro de todos nós, né? Esse homem, essa dualidade, assim como o bem e o mal. O que você acha, Bia? Você que tem essa visão tão delicada e que também dá interpretação, mais de uma interpretação para aquilo. O que você acha que essa mulher contemporânea que ainda está... Por que você acha que essa mulher contemporânea ainda está lutando pelo seu lugar de fala? A gente parece que a gente ainda está na época do sufragismo, assim, da Revolução Francesa para cá. Nós estamos lutando pelos mesmos direitos, pelo respeito. O que acontece com a mulher? Eu acho o seguinte, eu acho que acontece com a mulher, mas eu acho que tudo isso é fruto dessa sociedade onde o valor principal é o dinheiro e a competição. Então, eu acho que quando você estabelece que o valor maior é o dinheiro, que o valor maior é a competição, você acaba estabelecendo para todas as... homem, mulher, para todos os gêneros, povos originários, você acaba criando, como é que eu vou dizer, uma impossibilidade de algum humanismo, de você ver o indivíduo como indivíduo, olhar para a mulher como mulher, olhar para o homem como homem, olhar para as pessoas como pessoas, eu nem diria mulher, homem. Então, eu acho que tudo isso advém dessa coisa, desse modelo capitalista, dessa coisa colonialista, de um ter que ser melhor que o outro, o branco que é melhor que o negro, que o índio, o outro que é melhor que aquele. É resultado, como é que eu vou dizer? O ser humano tem que amadurecer muito para que o respeito exista entre os indivíduos. E temos todos que lutar imensamente para isso.
E acho que é uma coisa ampla, não é uma coisa que se dá só com a mulher ou só com o negro, é uma coisa ampla, é uma coisa isso mesquinha, que passa por tudo, sabe? Por todas as classes sociais, mesmo se você pega, sei lá, os homens, que de alguma forma na nossa sociedade são os privilegiados, mesmo os homens, entre os homens, você encontra aquele que quer acabar com aquele, que vale mais que aquele. Então, eu acho que é uma distorção muito profunda que acontece no universo do consumo e do capitalismo tal qual ele se apresenta hoje em dia. Eu acho que não tem como, entendeu? Não se trata de resolver só o problema da mulher. O problema da mulher, eu acho que está dentro de um universo muito complexo. Eu acho que tem que resolver o problema da humanidade, daí as coisas vão se resolvendo com mais... Penso um pouco assim, é uma questão global, ligada, sabe? Como se fosse uma imensa teia em que uma coisa está ligada à outra. Quer dizer, se você acha que você é mais importante que uma mulher, você quer, é igual achar que você é mais importante que um índio, ou o índio achar que é mais importante que... Não dá. Ou você achar que você é mais importante que uma bananeira. Uma bananeira é tão importante quanto você. Um sapo é tão importante quanto eu. Quer dizer, as coisas existem, estão aí para dialogar. Tudo que é vivo tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem o que dizer. E essas coisas, o bonito é a comunhão. A comunhão não no sentido odara, porque também não existe. A comunhão enquanto questões complexas que vão se apresentar o tempo inteiro. O mundo nunca será uma perfeição, haverão sempre questões, mas dá vontade de ter esperança de que as questões possam ser resolvidas com mais humanidade. Então, eu acho que ainda há que nascer um novo homem, né? Uma nova pessoa, né? Há que nascer, há que surgir. E entristece ver a gente com uma oportunidade tão bela como essa pandemia, que parou o mundo, quer dizer, um momento sagrado, horroroso, muita gente morrendo, mas ao mesmo tempo mágico, um momento que fala, ei, 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 olhem, vejam, prestem atenção, e nem assim a gente consiga dar um passinho que seja adiante. É tudo... Acho muito feio, a vacina, a briga, ai meu Deus, me dá um desânimo, estou desanimada. Essa pandemia, ela está gritando, ela está botando a gente, todo mundo no mesmo lugar, a gente está vendo que se a gente ficar em casa, a gente vai ajudar o outro, que a gente vive em rede, porque está tirando, as pessoas precisam ver, né? A gente precisa ter consciência que não somos separados, não somos um indivíduo único, estamos no mesmo contexto. Será que a gente vai conseguir sair desse lugar com outros valores, Bia? Difícil, hein? De fato, eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não vai ter jeito. Uma hora a sociedade vai ter que mudar, porque não tem jeito mesmo. Quer dizer, não se trata nem de um pensamento. O próprio sistema climático, a própria energia do planeta está dizendo. Tem um negócio bacana, quem estiver aí assistindo, entra numa coisa que se chama World Matters. Medidas do Mundo, www World Matters, e que tem ali uma coisa que é muito impressionante. Quantos dias faltam para acabar o petróleo? Quantos dias faltam para acabar o gás? Quantas pessoas nasceram agora? Quantas pessoas morreram agora? Quantos cigarros estão sendo fumados nesse momento? São dados do mundo, quer dizer, nesse momento nós já sabemos a calamidade que ou a gente muda ou a gente vai pro beleléu. Então, quer dizer, de qualquer jeito, a gente tem que, de alguma forma, ser otimista, porque ou a gente vai mudar esse rumo da história, ou a gente vai acabar e vai nascer aí umas plantinhas de uns dinossauros, ou uns seres com outro tipo de inteligência tão bacana e muito mais bacana do que a gente. Então, ou seremos competentes ou seremos engolidos, não temos saída. Isso é o que eu penso, assim, não tem saída. Bia, a gente, de 2019 para cá, que a gente, não digo em termos de pandemia, mas a gente viu uma mudança na nossa sociedade muito grande, assim, apareceu
Eu acredito que eu penso que é uma limpeza, né? Estão vindo assim, a falta de empatia é muito grande, parece que o mal saiu por aí e não tem vergonha de se mostrar, as pessoas, a gente está cada vez mais, eu não sei, é uma coisa, a gente não se surpreende tanto com os absurdos do governo quanto os absurdos das pessoas, o que se fala, você acha que a gente está. Onde é que você acha que a gente vai chegar? Você já esperava por isso? A gente já estava mostrando, ou você se surpreendeu assim com esse governo, com tanto de gente apoiando? O que você acha disso? Eu vou dizer pra você, eu me surpreendi profundamente. Profundamente. Para mim foi como se... Você vê, eu saí, fiz esse filme no interior do Brasil, tenho um contato imenso com... E, de repente, parece que o Brasil puxou o meu tapete, eu não sabia mais que país era esse, aonde eu estava. E vou te dizer, o que mais me entristece, me deixa louca nessa pandemia, na realidade, é essa situação que a gente vive política. E isso me deixa muito mais apavorada do que a própria questão da pandemia. Eu acho muito... olha, eu vou dizer, nesse quesito, eu sou muito ingênua. Eu não consigo entender, eu não consigo me conformar, eu não consigo, para mim é muito louco como é que alguém pode apoiar a tortura, como é que alguém pode achar que os pobres não têm importância, como é que alguém pode achar que é melhor que o outro, que sabe, eu me sinto com uns 2 anos de idade olhando para minha mãe e falando como? Para mim é uma coisa que eu não entendo e que me entristece. Olha, eu vou dizer para você, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, acho que foi dos momentos mais tristes da minha vida. Triste assim, talvez como a morte do meu pai. Foi uma coisa assim muito profunda em mim. Era uma coisa assim como se uma coisa assim que eu jamais podia imaginar. Ver um Trump assim, você fala, como é que pode? Como é que existe isso em pleno século XXI? Tantas coisas acontecendo, isso que a gente acabou de falar, a ciência mostrando maravilhas para a gente, projeto Genoma, o mundo se abrindo e a gente ainda achando que quem fala espanhol não pode, que o outro é que pode, que quem é rico não... É uma coisa, construir muro. Então, eu me entristeço e eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E percebo que esse negócio está vindo cada vez com mais propriedade, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ter um fim, porque não é legítimo. Como é que eu vou dizer? Não é legítimo. Como é que eu vou dizer? Eu acho que Não é humano, né? Se a gente for pensar no que é humano. não é humano, então eu acho que não tem bases sólidas. É um ódio generalizado ao conhecimento, me parece. Né, um ódio assim, uma revolta do conhecimento em cima dos professores, dos filósofos, dos artistas, qualquer pessoa que pense um pouco, parece que, né, que o pensamento é uma coisa que não devia existir. Mas eu acho que não é sólido, entendeu? A sensação que eu tenho é que não é sólido. Mas, mas muito triste, muito... Né, vontade de falar para um... Tem uma coisa linda que o Godard fala num dos filmes dele, que eu acho tão comovente. Ele, um homem de 80 e sei lá quantos anos, já bem... Fico lendo aqui as coisas, me perco às vezes. Eu nem tô lendo. Nem é aqui, é porque tem tanta coisa aqui que eu tenho que fazer, estou tão cheia de tarefa. Mas ele fala uma coisa linda, ele diz assim, no meio de um filme, eu vim ao mundo para dizer não e tchau. E eu acho tão bonito
alguém ter a sensação assim, olha, mesmo que eu não tenha mudado nada, eu quero deixar claro, explícito para todos, não. Para mim, assim, não. Então, eu me sinto hoje em dia muito como Godard. Mesmo que não mude nada, mesmo que tudo que eu faça não tenha o menor valor, mesmo, tudo bem, mas eu quero que fique claro, para mim, assim, esse mundo, não. Não, estou fora, não quero, sou de outro lugar. É muito louco, porque é uma coisa global, né, Bia? Parece que existe uma contra-inteligência, porque não é possível. Às vezes a gente vê pessoas instruídas apoiando. Eu não sei, é muito louco. Eu não tenho nem palavras para falar. Uma pessoa que fez uma campanha com armas, homenageando os torturadores, como chegou lá, é tudo muito surreal. E a gente vê uma loucura, essas fake news, e a gente percebe que a gente vive em bolhas. Mesmo falando em bolha, eu me lembrei também do seu cenário de Macunaíma, que tem bolhas, e eu percebo muito que a gente vive em bolhas mesmo, porque quando a gente sai da... Quem votou nesse homem? Ninguém que eu conheço votou nesse homem, quase. Tem pessoas, mas assim, a maioria não. E aí, quando a gente cai numa outra bolha e a gente vê o que eles estão falando, é tão sem sentido. Durante um tempo eu ficava, será que eu que não estou entendendo? Será que eu que estou errada? Porque não é possível. É muito grave. difícil. É É muito muito grave o que se vive, muito grave. E nesse momento, a quantidade de índios morrendo, de línguas que estão sendo dizimadas, de pretos, de negros mortos, é uma coisa, como é que eu vou dizer? Meu Deus. A nossa raiz, né, Bia? A nossa cultura, a nossa essência. Quem nós somos? Nós somos índios e Exatamente. negros. Exatamente. Ponto. Então, Exatamente. é muito grave, é muito grave. É muito grave o que a gente vive. Mas tem uma pergunta aqui, ó. Como manter essa energia nesse horizonte de alegria no Brasil? O que é isso aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Amanhã é aniversário do Caetano. Isso é uma alegria. Ele, assim como você, tem uma forte energia utópica. Como manter essa energia nesse horizonte e alegria nesse horizonte que a gente vive no Brasil? Eu não sei, eu acho que, bom, primeiro uma alegria, né? Amanhã Caetano vai ser, nossa, vai ser uma alegria, realmente. Mas eu acredito muito, eu acho que a única forma revolucionária que tem, e não estou falando só no campo político, mas no campo da transformação, eu acho que é a alegria. Eu acho que tudo é com alegria. A coisa estoura, o insight acontece quando você está na alegria. O sofrimento ele é como uma base de aprendizado que você tem e você não se livra dele. Eu sou uma pessoa que sofro muito, mas tem algo que é a chama, digamos assim, a alegria, que é quando a gente, sei lá, descobre uma coisinha de nada e que você vê alguma coisa que você não tinha visto antes, quando você olha para aquela mesma paisagem e vê uma coisa que você não viu antes. Então, não se trata de uma alegria, como é que eu vou dizer, construída. Se trata, sei lá, da própria força da vida que eu acho que está dentro de todo mundo. Eu sempre falo que eu fico muito surpresa quando eu vejo esses paredões de concreto gigantes, lindos, e que no meio daquele concreto, daquela pedra gigantesca, tem uma plantinha que nasce. E você fala, Deus meu, como é que aquela planta maluca foi nascer no meio daquele negócio? E você fala, caramba, é a força da vida. A vida, ela é imperativa. Ela é maior do que nós. Sei lá, cada célulazinha do nosso corpo luta diariamente para viver, para brilhar, para tomar sol, para que a... Então, eu acho que isso é uma coisa da vida, não é uma coisa minha, é uma coisa da própria vida. A vida tem força, a vida é uma coisa extraordinária. E isso contrapõe a essa realidade que a gente vive, quer dizer, ao mesmo tempo que tem essa coisa toda, você tem uma manga que você vai chupar, você tem uma tangerina que você vai abrir, você tem um livro que você vai pegar aqui
na estante, que quando então são muitos estímulos extraordinários que a gente recebe todo dia. E isso faz, acho que alimenta a gente para gostar de estar vivo, gostar de estar na luta, digamos assim. Uma luta, né? Uma luta, um comum. E eu acho que aprender a ser alegre, né, Bia? Alegria tem a ver com contentamento. A gente pensa nessa alegria como um comprar. A gente está sempre em busca de alguma coisa que você está precisando. Tudo que você falou da manga, falou da plantinha, é a gente conseguir contemplar esse universo e ver como ele é único, como ele é potente, como ele é forte, como a gente faz parte dela. E aprender essa alegria, que não é esse estado de euforia que eu acho que a gente pensa que estar alegre. Estar alegre é estar contente, em contentamento. Muito lindo isso que você falou. Tá alegre é tá descobrindo. Tá alegre é tá descobrindo. Tá descobrindo. Eu e a Bethânia, a gente brinca muito que aniversário, a gente não fala uma outra. Felicidade. A gente fala alegria, porque felicidade a gente já sabe que não há. E eu acho muito isso, assim, felicidade não há. Não há. Né, que a gente acha que a vida é... Agora tem uma graça, tem me encantar. Bia, a gente, falando de teatro, a gente agora está vivendo um momento muito... Já estávamos vivendo um empobrecimento dos conteúdos, a gente já estava com muita dificuldade de levar público, nós já estávamos vivendo um momento bem difícil do teatro. Eu sou atriz de teatro, eu amo teatro, é o meu espaço sagrado, é o lugar que eu pesquiso. E hoje a gente está vendo por urgência surgir esse teatro online. Como é que você vê essa questão do teatro online? Eu vejo assim, eu acho que é como um cafezinho, assim, que a gente está tomando agora. Um jeito de encontrar um ao outro e conversar. Então, eu até participei esses dias de uma coisa que foi muito bacana e talvez eu achasse que isso fosse melhor com o teatro. Porque a questão de você mostrar mesmo um espetáculo online, me chamaram muito para fazer. E eu acabei não me interessando, assim. Porque, para mim, teatro mesmo, o bom do teatro é olhar um de frente para o outro. Obviamente, o online permitem coisas extraordinárias. Então, por exemplo, agora teve um negócio que se chama Na Real Virtual, que foram vários documentaristas que se reuniram e cada dia, assim, passava um filme e todo mundo conversava sobre aquele filme. E isso eu acho que era uma coisa mais rica da gente fazer. Talvez assistir coisas juntos e conversar com o Zé Celso, conversar com não sei quem, conversar mais do que para que a gente... Como é que eu vou falar? A gente se alimente, exatamente, se alimente de fato e não criar um pastiche. Agora, isso é uma opção muito minha, pessoal, quer dizer, há uma opção de gente fazendo e adorando fazer, mas eu particularmente não me sinto atraída, assim, me sentiria mais atraída em estar conversando com esses criadores de uma forma... pensando em obras, analisando, vendo os vídeos de, sei lá, do Cherrô, do Bob Wilson, do Antunes, do Amir Haddad, das pessoas e discutindo. Porque cada vez que eu vejo, eu fico... Mas não chega a me tomar, assim, não chega... E eu acho também que, sei lá, a tecnologia, ela tem que estar muito a serviço da gente, né? A tecnologia pela tecnologia não é nada. Então, no fundo, essa pausa do teatro, eu acho que vai dar ao teatro uma coisa muito sagrada e linda. A hora que a gente, por exemplo, eu estava montando a Aida no Teatro Municipal de São Paulo. A ópera estava quase inteira pronta, elefantes construídos, 150 vozes no palco, mais orquestra. A gente estava 10 dias da estreia. Tudo cancelado. Nesse momento, lá dentro do Teatro Municipal parado, está o meu cenário da Aida, com todas as coisas paradas, com o pozinho caindo, aquilo ficando velho. Eu imagino que emoção será a hora que a gente voltar para aquele lugar, encontrar de novo aquele teatro
e poder, de fato, o ser humano diante do outro ser humano, um olhando para o outro, dizendo, cá estamos para viver essa imensa confraternização que é o teatro sempre. Teatro é sempre uma confraternização, é sempre um encontro poderoso entre eu e o outro. Então, eu sou mais por guardar essa pausa para que ela revigore com a força louca do que pensar o teatro transformado para uma coisa que é bacana, mas que empobrece um pouco essa alegria louca, igual você está no Maracanã gritando para o seu time, aquilo é uma emoção conjunta, única, aquilo é insubstituível. Então, esse contato, essa humanidade, essa corpo no corpo, esse cheiro, isso no teatro é muito deslumbrante e eu não quero perder isso de jeito nenhum. Também acho, Bia. Eu também tenho muita dificuldade de chamar de teatro, porque é a nossa arte do efêmero, do agora, e fico com medo, gente. Já estava difícil de levar a plateia. Se a plateia se acostuma a ficar vendo esse outro olhar, né? Essa experiência cênica, eu acho que a gente pode chamar de experiência cênica. Acho que existe uma urgência, Claro. as pessoas precisam fazer, acho genuíno, mas eu acho difícil chamar de teatro. Tenho essa dificuldade. Eu acho que a gente vai se surpreender. Eu acho que o público virá mais do que antes. Eu acho que não tem como se acostumar a isso. Eu acho que o valor do diálogo ao vivo é igual ao sexo. Você pode ir às nuvens no virtual. Pode, de fato, e vamos. Mas o contato, a paixão, quando ela acontece, não tem. Então, agora, teatro é difícil, quer dizer, a gente trabalha e nem sempre a gente consegue essa comunhão. Então, mas isso acho que faz parte da própria dificuldade do teatro, né? E no Brasil é muito difícil, porque o teatro virou um comércio. A gente depende do público para sobreviver, de quanto isso é traumatizante, isso é irreal, não pode ser. Então, há um paradoxo aí, porque queremos fazer teatro num país que não quer o teatro. O Brasil só quer o comércio. O Brasil só quer o entretenimento. E o entretenimento é bacana, é legal e tal, mas não é o que a gente... Não é teatro, né? Sei lá, é outro assunto. É outra coisa. Então é difícil. Quer dizer, de alguma forma temos que ser heróis sempre, porque temos que inventar uma coisa que ninguém quer. Mas isso também tem graça. É isso. Porque aí a gente tem que se superar. Bia, vai cair a qualquer momento. Ele cai, aí eu vou te chamar de novo, tá? Pra gente... Tá bom. Tá, se cair, vai cair. Aí você fica aí, o pessoal, quase 40 pessoas aqui que estão nos acompanhando, continuem aqui com a gente, porque aí eu vou abrir para perguntas. Podemos, Bia? Que as pessoas estão aqui. Tem várias perguntas. É o seguinte, 8h30, não, agora já são 9. Eu tenho uma reunião 9h30. Tem uns vai ser comentários. rapidinho. Não, vamos indo. Só para avisar que num determinado momento eu vou ter que... A gente dá mais 10 minutinhos para a gente poder encerrar. Mais meia hora, tá ótimo. Tá, mas já tá... É porque como cai uma hora cai na cara da pessoa, a gente não consegue nem se despedir. Então, se cair, a gente nem que seja para nós nos despedirmos e concluirmos aqui o nosso assunto. Imagina. Eu estou vendo que alguém aqui falou do Sérgio Santana. Espera aí. Vai lá. Aí. Eu já não sei onde... Há pouco tempo, perdemos 2 grandes realizadores muito importantes na minha vida, Sérgio Santana e Antunes. Claro. Que beleza. Quem que tá? O André que está aqui, André Nigri, queridíssimo. O que eu vou do Sérgio Santana? Caiu?